é que não tenha um nível de dificuldade ou problemas. Você percebe que você tem o favor de Deus sobre a tua vida, que está trabalhando a teu favor. É Deus movendo sobre cada decisão que você toma. E até mesmo quando às vezes andamos em caminhos que nós não conseguimos ali controlar as finanças, mas o Senhor conhece o teu coração e a sua fidelidade, ela de fato te faz romper de uma maneira extraordinária. Ao contrário, ser amaldiçoado significa ter poder sobrenatural trabalhando contra você. A bênção é isso, é você saber que você não está sozinho, é você saber que não é só a força do teu braço, não é só o seu intelecto, não se trata só da capacidade. Eu quero mostrar aqui uma coisa que é muito interessante, que é um dado, né? Na palavra, que quebra muitos princípios de que Jesus não falava sobre finanças, que Jesus não falava do assunto, que o dízimo ou qualquer questão desse assunto não tem nada a ver com o Novo Testamento. Você sabia que 16 vezes, foram 38 parábolas que Jesus fala, 38 parábolas, que é uma maneira muito simples que Jesus tem de poder, mas na verdade profunda, né? Mas Jesus tem de poder trazer alguns assuntos importantes. Das 38 parábolas, 16 é sobre dinheiro. Mas é isso mesmo, apóstolo? Exatamente. 38 parábolas, 16 delas são sobre dinheiro. Por que Jesus ele investiu tanto tempo sobre esse tema? Será que, na verdade, quando nós fugimos desse tema ou temos um nível de resistência sobre essa questão, até meio religiosa, nós não estamos deixando de ser abençoado por compreender de fato o que a Bíblia diz? Então aqui a forma como você lida com o dinheiro revela com destaque quais são as suas prioridades, sua lealdade e a sua afeição. Já falei outras vezes, né, sobre o amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal, sobre onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Mas olhe bem, os conceitos que temos sobre escassez e abundância. Quando se fala do tema, você vai ver muitas narrativas a esse respeito. Mas o conceito que eu tenho vai determinar o meu nível de estresse ou a minha generosidade com tempo, dinheiro e energia. Tempo, dinheiro, energia. A maneira que eu vejo, a narrativa que eu tenho, a forma que eu trato com os recursos, às vezes até aqueles que dizem assim, estou correndo atrás do dinheiro. Eu não sei se já soube disso, não sei se já te ensinaram, né? Você que corre atrás dele, ele corre de você. Pessoas que dão muito valor ao dinheiro são pessoas que normalmente têm muita dificuldade de prosperar. Pessoas que talvez colocam o dinheiro como primeiro plano, não rompem na sua vida. Então, se acredita que vivemos em um mundo com recursos escassos, então viveremos com medo constante de não ter o suficiente. Se a tua crença é essa, que tudo é escasso, tudo falta, tudo é difícil, a tua narrativa, a tua vida, tuas decisões, e pior, a influência sobre tua casa, teus filhos, vai ser sempre assim. A falta de recursos, ela fará parte de você, a tua geração. Agora, eu queria muito que você olhasse essa frase aqui. Acredito até que vão colocar em destaque, né? A riqueza é medida pela quantidade de dinheiro que alguém tem. Mas a prosperidade é medida pela quantidade de tempo que o dinheiro proporciona. Eu gosto demais disso. Porque a riqueza, sim, vai lá ver quanto o indivíduo tem na conta, quanta propriedade ele tem. Fulano é rico. Mas a prosperidade é medida pela quantidade de tempo que o dinheiro proporciona a essa pessoa. Por que isso? Porque se uma pessoa ganha R$2.000 por mês, sendo que ela trabalha 160 horas por mês, ganhando R$12 por hora, ela não está pagando com dinheiro. Ela está pagando com horas de vida. Uma pessoa que, mas apóstolo, está falando mal do que eu ganho? Não, pelo amor de Deus, eu respeito você. Até porque todos nós começamos em condições, às vezes, que são precárias. Mas a grande questão é você passar anos da tua vida e você não vencer essa etapa. Por quê? Porque eu estou correndo atrás do dinheiro. Na verdade, você não está pagando com o trabalho, você está pagando com a tua vida. Porque, na verdade, meu Deus, o que mais importa? Tempo é a maior riqueza. Esse é o tema do nosso sétimo episódio da Vida Abundante. Então, aqui mostra claramente o quê? Que ganância, medo, impaciência geram prejuízos. Eu termino dizendo, economia significa gerar o maior bem possível com recursos limitados.
Talvez na próxima série, próxima semana, eu comece com esse propósito aqui. Economia significa gerar o maior bem possível com recursos limitados. Uma pessoa que aprende com economia, porque tem gente que confunde econômico com escassez, com falta de tudo, passar necessidade, não. Economia é você saber ter a gestão do teu dinheiro. E com pouco, você pode fazer muito. Ainda mais quando nós decidimos ser fiéis a Deus em nossos dízimos, ofertas e primícias. Ali você consegue entender o princípio da vida abençoada. Que Deus possa abençoar você nessa palavra. E lembrando, a cada semana estamos crescendo nesse propósito. Todas as nossas igrejas do ministério estão aprendendo como nós podemos viver e ter uma vida abençoada. Até o próximo episódio.
em situações parecidas para resolver. Estou num momento de desespero. A minha mente vai buscar um recurso antes utilizado para que eu resolva aquele conflito. E quando nós estamos em momentos de insegurança, em momentos de medo, e que nós precisamos resolver esses conflitos, é isso que a nossa mente faz. Momentos vivenciados, parecidos, ela vai lá e busca aquela solução. E a Bíblia diz que o dia mau, ele vem para todos, para ímpios e não ímpios. Só que a diferença é onde eu estou firmado. Onde que eu buscarei recurso? Onde eu buscarei ajuda? E a palavra diz que nós precisamos estar firmados na rocha. Ou seja, a Bíblia me mostra o caminho de onde buscar recurso, de onde buscar um lugar seguro. E essa segurança é na rocha, que é Jesus. E para estar firmado antes da tempestade, é necessário que eu tenha pelo menos visitado esse lugar. É necessário que pelo menos eu tenha conhecido ou permanecido nesse lugar. Então, em momentos de desespero, para que eu busque recursos desse refúgio, desse lugar de segurança, é necessário que eu tenha visitado. É necessário que eu conheça. Dessa forma, nós vamos nos preparar para o dia mau. No dia mau ou antes dele? Antes. Um guerreiro, um soldado, ele se prepara antes. Toda a preparação é feita antes. E na hora da prova, ele vai colocar em ação os recursos que ele conseguiu lá no período de preparação. Ele só vai conseguir aplicar no dia mau aquilo que ele conquistou durante a preparação. Mas e quando não há preparação? E no dia mau vem o desespero e não tem recurso para ser revisitado, não tem experiência de assertividade, não há experiência de otimismo. Eu vou dizer aqui otimismo, mas eu estou dizendo fé. Às vezes a gente faz uma noção muito otimista. É fé. Porque existe a certeza de que mesmo em momentos de desespero, de problemas, de conflitos, tudo vai dar certo. Porque eu visitei um lugar antes. Mas e quando não existe essa experiência de fé, essa experiência de otimismo? Quando não há certeza que mesmo em dias maus, tudo vai dar certo. E aí o que acontece? É nesse momento que nós agimos de forma errada. Nós podemos comprometer nosso futuro, nós podemos comprometer o futuro da nossa descendência. Então, resgatem na sua mente, em um momento de desespero, com finanças, por exemplo, com dinheiro. Você agiu de forma inteligente, de forma assertiva, ou você agiu no seu instinto de sobrevivência? E um problema com seus filhos, seu filho, sua filha, um momento que você esteve aí desesperado. Você revisitou um lugar, você buscou recurso na sua mente, porque você sabia onde buscar o refúgio, onde buscar esse recurso, ou você agiu de forma errada, talvez comprometendo os seus dias. Um casamento. Impossível, né? Quem está casado dizer que não passou por um momento complicado. Onde foi que você buscou refúgio? Onde foi que você buscou assertividade? Onde foi que nós buscamos recursos para resolver essa situação? E a palavra ela também nos ensina que nós devemos trazer à mente tudo aquilo que nos traz esperança. E lá em Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas no momento
do medo, por muitas vezes, essa não é a primeira coisa que vem à nossa mente. Estou num momento complicado. Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Por muitas vezes não é isso que a gente consegue trazer, num primeiro momento. Por isso, alimentar a fé é melhor do que alimentar o medo. Quando eu alimento a minha fé, no momento de desespero, o recurso que eu vou buscar no meu refúgio, em Deus, em Jesus. Se eu alimento meu medo, eu não encontro recurso para resolver. E eu nunca vi, você pode procurar na Bíblia, né? É o nosso referencial. Nunca vi alguém alimentar a fé e voltar com medo. Alguém que alimenta a fé volta com respostas. Podem não ser imediatas, mas voltam com respostas. E sabe aquela história, vai denunciar a sua idade? Sabe aquela história que te contaram lá na escola dominical sobre Davi? Qual é a história que você se lembra? Davi derrotando o gigante. Essa história que te contaram, ela alimenta a fé ou o medo? Ela alimenta a fé. Tem Max Lucado, pastor e escritor, ele tem uma frase que ele diz assim: concentre-se nos seus medos e suas escolhas o encaminharão a erros. Concentre-se em Deus e os seus gigantes tropeçarão. Então concentre nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os seus gigantes tropeçarão. Concentre nos seus medos e as suas escolhas vão te levar a erros. Busque refúgio em Deus e você vencerá nos dias maus. Lembre-se dos lugares de refúgio em que você já andou. Possivelmente você já esteve em vários momentos de medo, de indecisão, de conflito, de problemas, e você, com certeza, andou por algum lugar que foi refúgio. Buscou ajuda e os gigantes tropeçaram. Cada um aqui tem uma história de vitória para contar. Nem que seja uma, eu tenho essa uma história, onde eu busquei refúgio no lugar certo. Porém, se nós não visitamos esse lugar, se nós não visitamos esse refúgio ainda, tem um tempo certo para todas as coisas. Tem um livro que diz isso. E hoje é o tempo certo. Eu nunca visitei, eu não sei como fazer, eu não sei como é que eu chego nesse lugar. Uma atitude simples. O simples é fácil? Às vezes não. Vou dar um exemplo. Um exemplo que nós já ouvimos aí. Eu sei que fazer atividade física é bom para a minha saúde mental e a saúde do meu corpo. Mas eu faço todo dia? Mas eu não sei que é bom? Então é simples levantar e dar uma caminhada? Pode ir lá na minha represa. A represa é linda, é uma delícia de caminhar. É simples levantar e dar uma caminhada? 40 minutos, 50 minutos? Mas é fácil? Mas eu sei que é simples, mas não é fácil. Então, com atitude simples, eu consigo encontrar esse lugar de refúgio. Talvez não seja fácil, mas por não ser fácil é impossível? Não é impossível. Será que eu consigo fazer? Será que você consegue fazer? Se fizer sentido para você, consegue fazer. E que atitudes são essas? Eu coloquei aqui o devocional. E eu vou ilustrar o devocional de uma forma muito bacana, vai ficar marcado na sua mente. O devocional é aquele momento que você dedica ali parte do seu tempo para Deus. Você vai se lembrar do devocional a partir de hoje como a primeira fatia do bolo.
Não sei se você já ganhou aí em algum aniversário a primeira fatia do bolo, ou se você sempre quis ganhar e nunca conseguiu. Mas eu vou te perguntar, se você sempre desejou a primeira fatia do bolo e alguém não te deu a fatia do bolo, te deu todo o restante do bolo, é a mesma coisa? Não. Mas é o restante do bolo, só tirou uma fatia, o restante do bolo, não é a mesma coisa? O devocional é o primeiro pedaço do bolo. É a honra que você dá para Deus. O primeiro momento que você abre os olhos. É o seu bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Papai querido. Bom dia, meu Deus. Bom dia, meu Senhor. Não sei a forma como você fala com Deus. Cada dia eu falo de um jeito. Tem dia que é bom dia, Papai querido. Bom dia, Senhor. Bom dia, Deus. O devocional é a primeira fatia do bolo. Você abriu os olhos, você deu aquele primeiro momento do seu dia para Deus. Você entregou o seu dia para Ele. Oração, devocional, inclui, claro, todas essas coisas, mas eu coloquei aqui de novo, oração. Você pode caminhar com pessoas que têm ou buscam os mesmos objetivos que você, dentro do que nós estamos falando aqui, mas isso vale para a sua vida toda, para qualquer área da sua vida. Mas vale para essa que nós estamos falando. Como encontrar um refúgio, como encontrar um lugar de refúgio. Eu não sei. Então eu vou caminhar com pessoas que já encontraram ou com pessoas que buscam esse mesmo objetivo. É o que a gente chama de modelagem, né? Eu vou caminhar com alguém que faz aquilo que eu ainda não sei fazer, porque eu vou aprender com ele. Encontrar o caminho, encontrar a forma de se refugiar em Deus. E ler a palavra. Eu coloquei aqui, ler a palavra antes de dormir. É óbvio que você pode ler a palavra em qualquer momento. Cedo, na hora do seu almoço, na hora do seu intervalo, no intervalo do seu trabalho, no ônibus, esperando o ônibus. Mas eu coloquei aqui, por que ler a palavra antes de dormir? Por que orar antes de dormir? E aí a neurociência, né, explica. Porque a última informação que eu dei ao meu cérebro é a informação que vai para a memória de longo prazo. Quando você for dormir, lá no seu sono mais profundo, as últimas informações que você deu ao seu cérebro é a informação que vai ficar na sua memória de longo prazo. E essas informações de longo prazo são informações que vão ficar retidas ali por longos períodos. E que vão permitir um aprendizado contínuo e crescente. Então, se toda noite eu leio uma parte da palavra, toda noite eu leio, eu vou dormir com aquela última informação. Aquela última informação vai para a memória de longo prazo. Tem coisas que nós estudamos na escola, não sei aí, equação do segundo grau. Quem se lembra, aliás, pode até ter tirado nota boa. Para que serve? Não sei. Como é que faz agora? Não sei também. Não ficou na memória de longo prazo. Mas o ler a palavra, o orar, o falar com Deus, ir para a minha memória de longo prazo, vai me mostrar um acesso rápido, vai me mostrar um caminho rápido, de onde me refugiar, onde e quando eu precisar. E o que fica armazenado na minha memória me permite, em momentos difíceis, um acesso rápido e facilita a minha tomada de decisão. Se está na minha memória, aconteceu alguma coisa, eu preciso saber o que eu vou fazer, já está aqui, eu encontro rapidinho. Esses dias aconteceu, de lá na minha casa, precisar fazer o soro caseiro. E aí eu fiz assim, falei, como é que você sabe que é assim que faz? Porque eu me lembrei de quando meu pai fez, isso faz muito tempo. Foi um momento ali, uma experiência de forte impacto ali emocional, ficou guardado, utilizou, veio na memória na hora que precisou. Assim é encontrar resposta quando a gente precisa. É voltar para o lugar de refúgio quando eu preciso. Aquilo que está na minha memória, eu vou acessar rápido.
para a tomada de decisões. Ou seja, eu terei decisões mais assertivas nos momentos difíceis. O que fica na minha memória me dá base sólida para resolver problemas. O que eu tenho feito antes de dormir? O que eu tenho feito, quando vou me deitar? É claro que tudo aquilo que vai ser resgatado pela minha memória de longo prazo é referente a tudo aquilo que eu fiz durante o dia. Então não é uma mágica também. Tem tudo a ver com o que eu fiz durante o dia, mas tem a ver com a última informação que eu dou. Quais são os vídeos que eu assisto antes de dormir? É a última informação que você está dando para o seu cérebro. É o que vai ficar armazenado na sua memória. Eles vão te permitir resolver problemas de forma rápida? Caminho para não ter medo. Palavra. Por que a palavra? A palavra de Deus? Por que a palavra? O medo, ele veio por histórias mal contadas ou contadas de forma errada. E aí nós aprendemos isso num curso, quando eu estava digitando, eu me lembrei. A palavra de Deus é a verdade, e a verdade liberta. O homem do saco existe? Existe? Existe sim. Só que contado de jeito errado. Nós aprendemos em um curso isso, eu lembrei. O homem do saco, que a nossa mãe contava pra gente, cuidado, não sai na rua, não vai... O homem do saco. Quem era o homem do saco? É o pedófilo. A nossa mãe estava preocupada em nos ensinar para não entrar no carro de ninguém, para não pegar nada de estranho, para não conversar com quem a gente não conhece. Só que ela falou o homem do saco. E se você é criança? Ou seu filho? Acho que ninguém conta mais a história do homem do saco para os seus filhos. Conta, né? Conta, coitada criança. Então, conte a história verdadeira. Explique de acordo com a idade. Se tem 5 anos, você vai contar a história de acordo para uma criança de 5 anos. Se tem 2 aninhos, você vai contar de acordo com 2 aninhos. Se tem 10, você vai contar. Se você criança, está sentado na calçada, sua mãe te contou a história do homem do saco. Aí eu lembrei do Seu Madruga, gente. Quem conhece o episódio do Seu Madruga? Opa, eu lembrei. E aí, se a criança está sentada na calçada, está passando o homem do saco, ele é o homem do saco que a mãe queria contar? Não. A criança vai ficar com medo? Então, de onde vem o medo? Das histórias mal contadas ou contadas de forma errada. Mas a palavra é a verdade. E a verdade liberta. Então, para que eu tenha acesso, para ficar livre dos medos, eu vou buscar a verdade na palavra. Medo e fé. O que é medo? Medo se refere a algum momento da minha vida em que eu acredito que algo que ainda não aconteceu vai acontecer. Pode ser? E a Bíblia diz lá em Jó 3,25 assim: aquilo que eu temia foi o que me aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. É o medo. A Bíblia fala do medo. Aquilo que eu mais temia foi aquilo que me aconteceu. Agora, fé. O que é fé? Fé também se refere a algo que não aconteceu e pode acontecer. Isso? Fé e medo tem uma linha bem? Tem. Em 1 João 4,18 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não, eu falei errado, é de Hebreus 11. E com relação ao medo, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. E aí, eu me lembrei de Davi. Davi, quando se via em situações complicadas, ele se refugiava em Deus.
Davi, na Bíblia, ele é frequentemente retratado buscando refúgio, orientação e proteção em Deus, especialmente nos momentos difíceis. Eu vou buscar refúgio, eu vou buscar orientação e proteção só em momentos difíceis? Não. É porque nós estamos falando de encontrar segurança nos momentos difíceis. Então eu trouxe dentro desse aspecto. Mas eu não vou buscar a Deus, eu não vou buscar refúgio só em momentos difíceis. Mas nos momentos difíceis eu preciso saber para onde ir, onde buscar recurso, onde buscar segurança. E quando Davi, ainda jovem, enfrentou o gigante Golias, com confiança em Deus, eu disse que ele venceu. Com confiança em Deus. Mas eu disse que em momentos de medo, de conflito, de desespero, eu vou buscar na minha mente recursos de situações parecidas. Onde foi que Davi buscou recursos para vencer o gigante? Ele já tinha tido outras experiências? Já. No mínimo ele já tinha matado ali o leão e o urso, né? Davi, ele expressou sua confiança de que Deus o livraria das mãos dos inimigos. Ele resolveu com recursos anteriores. Ele buscou na sua mente recursos que ele já tinha, de experiências anteriores. Com relação à perseguição de Saul, durante o tempo em que Saul perseguia Davi, ele buscava orientação de Deus. Ele podia ter matado Saul lá na caverna, ele teve essa chance, ele teve essa oportunidade, mas ele não fez. Ele confiou em Deus para lidar com a situação, ele se refugiou em Deus. Ele não tomou uma atitude que poderia comprometer o futuro dele, comprometer o futuro da descendência dele. Com relação ao seu pecado com Batseba, quando ele foi confrontado pelo profeta, ele se arrependeu sinceramente e ele buscou o perdão de Deus. Ele sabia onde, para onde voltar. Resumindo, Davi, ele tinha intimidade com Deus. E uma coisa para nós pensarmos aqui: nós não queremos muitas vezes ter intimidade com Deus, mas nós damos intimidade a pessoas que vão nos afastar dele e serão caminhos para muitos dos nossos conflitos, adversidades, problemas. Então muitas vezes nós não queremos desenvolver intimidade com Deus, mas nós damos intimidades para muitas pessoas. E a Bíblia, ela tem um mandamento: amar é um mandamento, mas intimidade para poucos. Acesso eu dou para poucos, e eu fico limitando intimidade para com Deus, mas eu dou acesso, intimidade a muitas pessoas. E se você for buscar aí, nossa, eu caí naquilo, porque eu dei intimidade. Tudo que você precisa está dentro de você, amém? Só precisa encontrar a forma correta de acessar. Se está dentro de mim eu ainda não encontrei, eu preciso encontrar uma forma correta de acessar. E Deus te chamou para um propósito. Você entende isso? Cada um. Deus te chamou para um propósito. E se Ele te chamou para um propósito, Ele não ia te equipar para isso? Ele não ia te dar condições para o cumprimento desse propósito? Caminhar com Deus, estar refugiado nele, não significa que nós estaremos livres de adversidade. Você já entendeu isso? Entendeu? Porém, quando elas surgirem, eu vou saber onde me refugiar, eu vou saber onde me proteger, para resolver com sabedoria. E já que falamos de Davi, vamos falar de Saul. Saul, primeiro rei de Israel, ele também buscou a Deus em diferentes momentos da sua vida.
Só que o relacionamento de Saul com Deus, ele teve seus altos e baixos. E em alguns casos, a desobediência dele às instruções de Deus teve sérias consequências. E nós temos aqui, quando Saul foi escolhido como rei, foi ungido pelo profeta Samuel, Deus deu a ele um novo coração. E inicialmente, Saul, ele parecia ser humilde, ele parecia ser submisso à vontade de Deus. Nós vemos lá em 1 Samuel que ele busca orientação em uma guerra contra os filisteus. Só que ele foi e agiu precipitadamente a fazer um voto que colocou em risco seu filho. Também temos um outro momento em que ele recebeu uma ordem direta de Deus: destrua completamente. Mas ele poupou o rei Agag e algumas das suas melhores ovelhas. E por causa da sua desobediência, Samuel anunciou que o reino ia ser retirado dele. E, até foi falado ontem aqui, ele busca, em um determinado momento, Saul busca orientação com uma feiticeira. Um momento de desespero. Ele não conseguiu acessar recursos, lugares que ele tinha revisitado. Então, embora Deus tivesse proibido essas práticas, Saul, num momento de desespero, ele foi buscar uma resposta com uma feiticeira. Nos nossos momentos de desespero, onde nós buscamos resposta? Em lugares que nós já visitamos antes. Posso mudar os lugares a partir de hoje? Sim. Posso começar a trabalhar na minha mente, na minha memória, outros lugares para serem visitados, que não vão comprometer o meu futuro, que não vão comprometer a minha descendência. E embora Saul tenha buscado a Deus em alguns momentos, a sua desobediência, a sua rejeição às instruções de Deus acabaram por resultar na rejeição de Deus ao seu reinado. Então a história de Saul, ela serve como um lembrete da importância à obediência, à submissão à vontade de Deus. E ele buscou a Deus, como eu disse, em vários momentos. Teve seus altos e baixos. Momentos em alta, quando ele se refugiava em Deus e ouvia o que Deus falava. Momentos em baixa, pautados nas emoções, pautados na percepção. E como eu disse lá no início, em momentos de preocupação, em momentos de conflito, em momentos difíceis, o meu cognitivo ele diminui. Isso faz parte do meu sistema de sobrevivência. E aí eu vou agir no meu instinto. Então eu só vou conseguir acessar lugares que eu já fui antes. E para quase finalizar aqui, nós temos como acessar a Deus em momentos difíceis para fazer escolhas assertivas, refugiando-se nele. Nós temos formas para mudar o percurso ao qual não tem nos possibilitado acessar o refúgio. Como eu já falei, o devocional. A primeira fatia do bolo. Primeira fatia. Sobrou todo o bolo. Tá bom para você receber todo o bolo? Quando eu dou a primeira fatia do bolo, eu estou dando honra. Ler a palavra, orar, ou ter alguém ao seu lado para se modelar. Quando eu tenho alguém ao meu lado para que eu possa aprender com ele, eu vou deixar de me refugiar? Não, eu vou aprender o caminho que eu ainda não sei. E quantas vezes nós já ouvimos: está com medo, vai com medo mesmo. Também aprendemos isso num curso. Mas na palavra de Deus não é isso que ensina. Antes, Deus trata o nosso medo para que depois a gente possa cumprir o propósito ao qual Ele nos chamou. E tem o exemplo de Moisés. Deus chamou Moisés, disse a Moisés qual era o propósito, o que ele tinha que fazer.
E as habilidades exigidas de Moisés é que ele tivesse ousadia e persuasão, porque ele tinha que tirar o povo. E aí o que Moisés responde para Deus? Eu não sei falar. E aí a gente pensa, mas Deus errou? Não, Deus não errou. Nós temos recursos dentro de nós que ainda não sabemos acessar. Mas se Deus nos chamou para um propósito, você entende que você também foi chamado porque você foi, existem recursos dentro de você que precisam ser acessados, você só não sabe o caminho. Voltamos para Moisés. Aí Deus fala para Moisés, tudo bem, sabe falar? Arão fala muito bem, vou colocar Arão para te acompanhar. No primeiro momento, Deus fala com Moisés, Moisés fala para Arão e Arão fala. Num outro momento, Moisés vai junto com Arão, mas é Moisés que fala. Num outro momento, cadê Arão? Deus errou? E eu me lembrei de Gideão. Gideão estava com medo, não estava? Estava escondido. E aí Deus aparece e fala, homem valente. Mas Gideão estava escondido. Gideão estava com medo. Deus errou? Não. Deus trata o medo para que depois a gente possa fazer, cumprir o que Ele colocou dentro de nós. E aí o que Ele faz com Gideão? Coloca lá, permite, né? Gideão, 32 mil homens. Não era fraco? Mas eu sou mais fraco, eu sou mais pobre. Estou com medo, estou escondido. Tudo bem, Gideão, então vai com 32 mil. No meio do caminho, ele tira um pouquinho, né? Final das contas, sobra 300. Ah, mas Gideão continuou com 300. E Gideão, por acaso, precisou de força para vencer a guerra? Qual foi a estratégia de Gideão? Cânticos e jarros. Que força que Gideão precisava? Ele precisava só do quê? Saber o lugar, saber o refúgio, saber qual recurso acessar. Então, no momento de medo, Deus vem e trata o nosso medo. Depois, nós agimos. Por isso, o perfeito amor lança fora todo medo. A palavra é a verdade que nos liberta de todo o medo. Então, nós também temos o exemplo do que não fazer. Não sair do refúgio como Saul saiu. Ele sabia o lugar. Ele havia visitado. Ele conhecia. Então, nós também temos o exemplo do que não fazer. Não saia do refúgio. E o Salmo 121 é conhecido como o Cântico dos Degraus, ou o Cântico de Peregrinação. E este salmo, ele é frequentemente associado à confiança e à segurança em Deus durante as viagens ou jornadas. E aí eu pergunto para você, você é deste mundo? Não. Nós estamos aqui por um breve, para uma jornada. E para que essa jornada seja mais assertiva, mais segura, Salmo 121, 1 e 2 também diz: o que fazer? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Se Deus é capaz de criar e governar os céus e a terra, Ele não será capaz de prover socorro ao seu povo? E uma outra âncora que nós podemos usar para nos manter no refúgio, além do devocional, além da oração, além da palavra, eu coloquei aqui a música. A música, ela pode ser uma âncora para nos manter no lugar de refúgio. E eu vou falar o que a neurociência diz sobre a música e tomada de decisões. Se você for pesquisar lá, música e neurociência, ela vai te falar isso. Então, a relação entre a música e a tomada de decisões no nosso cérebro é um campo que é amplamente estudado.
A música, ela tem capacidade de evocar emoções, influenciar o nosso humor e até mesmo afetar a maneira como nós processamos as informações e tomamos decisões. Aí eu me lembrei, não sei se você se lembra, né? Eu não sou boa em inglês. Eu não sei inglês. Mas eu não sei se aconteceu com você, né? De ouvir uma música em inglês, né? Uma melodia, chorar. E depois você vai olhar lá a tradução, tá falando, né? Da beterraba, do alface. É o poder da música, gente. A música tem esse poder de influenciar nosso humor e influencia nas tomadas de decisões. A música, ela ativa áreas emocionais do nosso cérebro. E essas áreas que a música ativa, ela desempenha um papel crucial na regulação das emoções. Quando eu ouço uma música alegre, por mais que eu esteja triste, daqui a pouco meu pezinho tá, né? Quer tocar o corpinho. Se eu ouço uma música triste, então ela tem o poder de moderar as nossas emoções. Isso música em qualquer termo, mas eu vou falar da música, a palavra cantada, a palavra dentro da música, porque a canção que nós cantamos aqui, a música que nós cantamos aqui é a palavra cantada. Observe, é a palavra cantada, está na Bíblia. Se a música, qualquer música, tem esses poderes aqui, tem outros, eu vou falar. Se qualquer música tem esse poder de regular, de te ajudar a tomar decisões, ou não ajudar, né? Pode atrapalhar, dependendo da música que você está ouvindo, né? Dependendo do que ela fala. Pode regular suas emoções. Agora você imagina a música que tem a palavra cantada. Que potência que é essa música. Como isso é potencializado no seu cérebro. A música estimula a dopamina. Ela pode ativar o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina. E a dopamina está associada à motivação e à sensação de recompensa. Um papel na motivação para a tomada de decisões. A música também tem a ver com a nossa memória associativa. Ela pode criar associações poderosas com experiências passadas, onde eu preciso buscar recursos passados. Uma música que foi associada a um momento específico da nossa vida pode evocar memórias e influenciar nas nossas decisões, dependendo da lembrança que ela me traz. A música tem o poder de estimular a criatividade. Ela estimula a criatividade e a flexibilidade cognitiva, a nossa inteligência, ela mexe com a nossa inteligência. Que também é importante na tomada das decisões inovadoras, resolução de problemas. Em resumo, a música, ela exerce uma influência no nosso cérebro. Ela afeta nossas emoções, o humor, motivação, processo cognitivo, processo dentro da nossa inteligência. Tomada de decisões. Existem pesquisas, existem muitos pesquisadores interessados no que a música faz no nosso cérebro. O que a música proporciona no comportamento humano. Então, se de repente ainda é difícil fazer um devocional, entregar, né, a primeira fatia do bolo para Deus, se ainda é difícil de repente orar, ler a palavra, encontre uma música que seja sua âncora. Qual é a música que é a sua âncora? Para que você possa se refugiar. Eu tenho uma, que eu sempre falo assim, esse aqui é o meu replay favorito. Oceanos. Essa é a minha música. Você tem que escolher essa? Não. Você vai escolher a sua. Que tem a ver com o seu momento. Onde você vai ouvir a voz de Deus. Onde Deus vai falar com você. Quando eu preciso, eu gosto de várias, né? Mas quando eu preciso, é essa que eu escuto. Esse é o meu replay favorito. Eu escuto de novo. Ela me traz uma certeza de que eu tenho onde me refugiar, mesmo que os meus pés possam falhar. E eu vou colocar no replay, né? Claro que eu vou colocar no meu replay para a gente orar. Nós vamos orar agora. E você vai pedir ao Senhor
que mostre um caminho para encontrar o seu refúgio. Qual é o caminho que você pode tomar para encontrar o seu lugar de segurança? Essa não precisa, obviamente, ser a sua canção, o seu replay favorito. Escolha o seu, uma palavra cantada. Pode ficar sentado mesmo, feche seus olhos, fale com Deus. Deus, talvez hoje eu não precise encontrar um refúgio para obter respostas. Talvez hoje esteja tudo bem, ótimo, se prepare. É agora que você precisa se preparar. Para quando você precisar, você encontrar os recursos necessários. Deus, hoje eu preciso encontrar o caminho do meu refúgio e eu não sei por onde ir. Fala comigo, me mostre qual é o meu caminho, como eu posso me refugiar no Senhor, como eu posso encontrar respostas para não comprometer o meu futuro, para não comprometer o futuro da minha descendência, como eu posso eliminar o medo de histórias que me contaram. Deus me mostra, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero encontrar. Eu quero encontrar meu lugar de abrigo, meu lugar de segurança. Fale com o Senhor.